not what I imagined. I've been down this road before, and nothing is changing. Please help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. Help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. Never let it walk, you can love me again, again, again. You better love me again. You better love me again. You better love me again. Oh, you better love me again. I can see through the smoke, not what I imagined. I've been down this road before, and nothing is changing. Please help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. Help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. Fala guerreiro, fala guerreiras, professor Adriano Abdon na área aqui, certo? Trazendo o nosso famoso direito penal militar. Primeiramente eu gostaria de falar com vocês aí a respeito dessa instabilidade, certo? Foi uma instabilidade pontual na região, tá? Na qual impossibilitou da gente entrar no horário, certo? Mas o que importa aqui para vocês é o conteúdo, tá? É o conteúdo. Então, a gente vai bater aí o edital da nossa Polícia Militar do Rio Grande do Norte, certo? Em flashcards, tá? Em flashcards. Ah, professor, não vai ter questão? Cara, os flashcards já são questões, né, pontuais. Então, você não vai deixar de ter questões aqui no seu material, tá certo? Mas, antes de iniciar, tá? Antes de iniciar, a gente vai colocar para você aí a mega revisão de véspera da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tá? Lembrando, para garantir aí, ó, você encosta o biloto aí do seu celular, certo? O QR Code, dá uma conferida aí, tranquilo? Tá aí, dia 23 de março, presencial, certo? Presencial. Beleza? Então não percam, certo? Já deve estar bem no segundo lote aí, eu não sei como é que tá a questão das vagas, tá certo? A questão das vagas aí. Então, corram lá, garantam a entrada de vocês. Quem já foi, né? Quem já foi para as missões, sabe como é, né? Sabe como é. É um show à parte, tá certo? Não é apenas conteúdo. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês aqui, que eu quero trazer para vocês aqui que estão nos acompanhando, tá? Quem fez a Polícia Militar, tanto CFO quanto soldado da Polícia Militar, cara, se não deu certo, bola para frente, tá? Não pode parar no meio do caminho, é pedra de morro acima, certo? Você tem que empurrar essa pedra até chegar lá no topo. Se você parar, você vai ter que reiniciar, vai ter que começar praticamente do zero, tá certo? Então, não pare. Se não deu certo, é porque a sua hora não tinha que ter chegado agora. Continua na pegada, continua firme. Tem Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tem Polícia Militar da Paraíba que vai sair aí, tem Polícia Militar do Distrito Federal. Cara, concurso não vai faltar. E aqui no nosso estado, Polícia Civil, né, do Ceará e Polícia Penal também já estão aí preparados para serem lançados, para saírem aí, tá certo? Segundo o governador. Tranquilo? Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar, tá? Para quem chegou agora no chat, boa noite aí para todos. Coloquem aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos acompanhando, tá certo? Para poder a gente começar aqui direitinho o nosso bate-papo, tá? O nosso bate-papo. A gente está trazendo uma proposta nova que vocês já aprenderam a entender, certo? Agora, beleza? E a forma que a gente bate também nas nossas missões. Beleza? Então a gente vai começar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução, como eu sempre faço, tá? Uma breve introdução. Peraí. O áudio tá com problema no áudio aí. Vocês coloquem aí no chat, tá? Se tiver problema no áudio, me avisa. Alto Santo, Parnamirim, Fortaleza, Campina Grande, show de bola. Natal, ó. Tem gente, ó. Cleanto Guilherme, né? De Natal. Estaremos em breve aí, tá certo? Estaremos em breve aí, levando essa nossa caravana aí de professores. Tranquilo? Show! Voltou? Beleza. Aí é o Natan, né?
Show, Natan. Tranquilo. Beleza. Então a gente vai começar aqui. Antes de começar, vocês já estão acostumados, né? Eu sempre dou uma introduzida aí, certo? Eu dou uma introduzida aí para vocês, para a gente fazer algumas ponderações em alguns pontos, tá? Ah, professor, a prova do CFO veio muito difícil. Eu não achei, tá? Sendo sincero, eu não achei. Primeiro, eu sempre falei para vocês, pessoal, letra de lei é tarefa de casa. É tarefa de casa. Vocês têm que ler a letra de lei. Isso aí é básico, tá? E depois vocês virem pra cá, pra gente pegar e jogar algumas coisas, né, relacionadas nas entrelinhas. Nas entrelinhas, é tentar facilitar o entendimento do que está na letra de lei. Então, isso aí já está superado. Por que eu estou falando isso? Porque a banca veio cobrando o que eu tinha dito, penas acessórias, eu tinha falado de concurso de agentes, tá? Então, isso tudo a gente tinha batido aqui, tá certo? Então, vamos seguir. Beleza? Já comprei o MRV primeiro lote. É isso aí, Canhato. Você não vai se arrepender. Tanto o nosso material quanto a turma que vai lá estar presente, cara, é um show à parte. É um show à parte. Tranquilo? Então, vamos seguindo aí. Vamos seguindo aí. Tá? Vamos lá. Show de bola. Então, vou colocar aqui para vocês já. Não esqueçam, coloque aí na tarjeta. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo que a gente está batendo aqui está subindo para a plataforma para quem é assinante, tá? Para quem é assinante. Quem não é assinante, cara, como eu disse, vai vir uma bateria aí de concursos. Vocês estão perdendo a oportunidade de vocês. Professor, mas a aula fica sempre aqui grátis, cara. Você vai pegar essa parte da aula, mas o conteúdo total do seu edital vai estar lá no curso, lá na plataforma. Então, não tem como você tentar, né, estudar tudo por aqui. A gente faz o máximo. O máximo não, a gente faz sempre o melhor. Tá certo? A gente faz sempre o melhor, independente do local. Mas o curso completo você só vai ter na plataforma. Tranquilo? Pois vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, a gente já atrasou muito, certo? Vou colocar aí o material para vocês, para poder a gente começar esse nosso bate-papo. Beleza? Direito Penal Militar, batendo o edital aí com vocês. Vou colocar na tela. Show! Vamos lá. Direito Penal Militar, batendo o edital, beleza? Batendo o edital. Como é que a gente vai fazer, professor? Inicialmente, eu vou trazer para vocês algumas informações pertinentes, né? O que vem sendo cobrado recentemente, tá? Principalmente nessas provas aí da Polícia Militar aqui do Estado, do Ceará, tá certo? Então, a gente vai bater aí os flashcards e alguns mapas mentais, como eu trouxe esse aí, da medida de segurança, que eu julgo bastante necessário você entender. Tá? Eu julgo bastante necessário você entender. Outro ponto interessante na PM do Rio Grande do Norte, veio cobrando direito penal, coisa que aqui não veio cobrando. Então, com certeza, eles vão cobrar as semelhanças entre os códigos, tá? Tanto o CPM quanto o Código Penal Comum. Tranquilo? Vamos lá. Vamos embora. Tá batendo edital de direito penal militar, bora, vamos lá. Show, beleza? Tá aí, pessoal. Então, a gente vai iniciar aqui com as medidas de segurança, tá? Medidas de segurança. Deixa eu ver aqui onde é que tá o piloto. Tá aqui, beleza. Medidas de segurança. O que é que a gente tem que entender a respeito das medidas de segurança? Primeiro ponto, você tem que entender que ela é dividida. No Código Penal Militar, ela se subdivide, tá certo? Em medidas de segurança de caráter pessoal e medidas de segurança de caráter patrimonial. Então, existem esses dois tipos de medidas de segurança aí para você se atentar no seu estudo, tá? Se atentar no seu estudo. Primeiro ponto, medida de segurança de caráter pessoal, ela ainda se subdivide aí em detentivas e não detentivas, tá? Detentivas e não detentivas. Professor, isso não cai na prova. Com toda certeza cai e foi cobrado agora recente, tá ok? Tá aí para você, medida de segurança. Ela tem caráter pessoal, né? O tipo pessoal, certo? Pessoal ou patrimonial, certo? Pessoal ou patrimonial. Essas são as espécies de medida de segurança. E as medidas de segurança pessoais, elas podem ser tanto detentivas quanto não detentivas. Tá certo? Mas, professor,
Qual é a diferença? É que a medida de segurança detentiva aqui, ó, onde é que ela vai ser cumprida? Ela vai ser cumprida no estabelecimento aqui, ó, de internação, certo? Que é o manicômio judiciário. Manicômio judicial ou manicômio judiciário. Aqui estão submetidos quem, professor? Os inimputáveis. Os inimputáveis, eles estão aqui, né? Eles vão adentrar na internação do manicômio judicial, tá certo? Mas aí, a substituição da medida de segurança não detentiva, tá? Não detentiva nesse caso aqui, ó, ela pode ser substituída para uma medida detentiva? Pode, ela pode ser substituída de não detentiva para a medida de segurança detentiva, tá certo? Aonde, professor? Nos semi-imputáveis. Nos semi-imputáveis. Outro ponto que você tem que saber é que a medida de segurança aqui no Código Penal Militar não ampara o tratamento ambulatorial, certo? Aqui não tem descrito pra gente o tratamento ambulatorial, igualmente como tem lá no Código Penal comum, tá certo? Então, tratamento ambulatorial aqui não temos, ok? Não temos aqui, beleza? Show de bola. Então, internação, manicômio, você já sabe, tá? Você já sabe, só tem apenas internação. Vale lembrar, ó, só tem apenas internação, a medida de segurança detentiva, tá? Detentiva, ok? Aí já tinha algumas questões aqui que já foram cobradas em concursos anteriores, tá certo? Que dizia que a punibilidade, certo? Deixa eu voltar aqui. A punibilidade do agente, né, do acusado, ela estava extinta, mas o conselho pegou e colocou uma medida de segurança para ele. Isso não pode. Se já foi extinta a punibilidade, não cabe mais medida de segurança. Não cabe mais medida de segurança. Beleza? Então, muito cuidado com esses detalhes, tá? Muito cuidado com esses detalhes, ok? E as medidas de segurança não detentivas, professor, o que é que ela vai nos trazer? Ela não aqui, ó, não, deixa eu colocar para ficar mais fácil ó, aqui para vocês. Restringe aqui, ó, restringe. O que é que ela vai restringir, professor? Direitos e liberdades. Ela vai restringir direitos e liberdades, tá certo? Como assim? Como assim? Ela vai ser uma medida não detentiva de cassação de licença para direção de veículos, de exílio local e de proibição de frequentar determinados locais, tá? Determinados locais. Então, nesse caso aqui, as medidas não detentivas está dessa forma aí pra gente. Outro ponto, medidas detentivas, internação em manicômio judicial. Como eu falei para você, é manicômio judicial, tá certo? Não tem internação ambulatorial. Mas aí o semi-imputável, onde é que ele vai entrar aqui, professor? Aí você coloca em anexo aí, ó, em anexo, o juiz ele vai poder fazer o quê? Para o semi-imputável, vem aqui comigo. Ele vai poder aplicar uma pena reduzida, tá certo? Uma pena reduzida ou substituí-la em uma medida de segurança detentiva. Como assim, professor? Onde é que ele vai cumprir essa medida de segurança detentiva? É no manicômio judicial? Não. Aí você coloca aí no seu material que não é no manicômio judicial. É estabelecimento psiquiátrico, tá? Você coloca aí, ó, estabelecimento psiquiátrico, ok? Psiquiátrico. Tudo isso tem no nosso material, nas nossas aulas, tá? Tratamento psiquiátrico, tá certo? E esse estabelecimento onde é que fica? Anexo ao manicômio judicial. Então, se a sua banca vier afirmando que os semi-imputáveis, eles recebem a medida de segurança detentivas, na qual eles terão de cumprir em manicômio judicial? Não. Eles vão cumprir em um anexo do manicômio judicial, que é o quê? É o estabelecimento psiquiátrico.
Tá certo? Muito importante você levar isso aí para sua prova, ok? E as medidas de segurança patrimoniais, professor. As medidas de segurança patrimoniais, antes da gente entrar, né, no mérito dela, a cassação de licença para veículo, para direção de veículos, quando é aplicado quando o crime é praticado na direção de veículo motorizado, tá certo? Quando o crime é praticado na direção de veículo motorizado, de veículo, ok? Isso aí é óbvio, tá? Em veículo motorizado. E o exílio local, professor? O exílio local, quando você for ler o artigo 116, é uma proibição, tá? Proibição que o condenado resida ou permaneça, aí você coloca aí, ó, pelo menos um ano. Cuidado com esses prazos. Pelo menos um ano, tá certo? Pelo menos da faculdade de acesso a lugares, tá? Quer dizer, lá na sua permanecer na localidade, no município ou comarca em que o crime foi praticado, tá certo? Então aí, esse exílio local, ele vai ter que sair da cidade, do município no qual o crime foi praticado, tá certo? Essa aí é a punição, né? É uma medida de segurança não detentiva tratada-se no exílio local. E já a proibição de frequentar determinados lugares. Pelo nome, você já sabe. É proibição de frequentar determinados lugares que se torna mais fácil dele reincidir, digamos assim. Tá certo? Aí é privar, ó, é uma privação. Privar o condenado, tá? Durante quanto tempo, professor? Durante um ano, pelo menos, tá? Pelo menos um ano. Pelo menos, ok? Pelo menos um ano aí. A ter acesso a esses lugares que favoreçam o seu retorno à atividade. Tá certo? Tipo, um bar, um estabelecimento comercial, por exemplo, tá certo? Uma boate, é uma proibição de frequentar esses tipos de lugares, na qual ele possa voltar a delinquir, tá bom? Então já vimos aí as medidas de segurança pessoais, detentivas e não detentivas e seus devidos prazos. Agora a gente vai dar uma pincelada nas medidas de segurança aí, patrimoniais, né? Eu falo materiais, mas são patrimoniais. Ok? Patrimoniais. Então, coloca aí as medidas de segurança patrimoniais. A primeira que nos traz aí é a interdição de estabelecimento. Esse estabelecimento é comercial ou industrial, tá? Estabelecimento comercial, estabelecimento industrial, certo? Industrial, beleza? Ou sociedade, associação, tá? Aí o tempo aqui, ele não inferior, o tempo dessa interdição não inferior a 15 dias. Não pode ser inferior a 15 dias, nem superior a quanto? Vocês já sabem, 6 meses. 15 dias, 6 meses, tá certo? 15 dias, 6 meses, ok? Não pode exercer em outro local as atividades. Então aí o que nos interessa é que existe essa medida de segurança patrimonial, que é a interdição de estabelecimento. Essa interdição de estabelecimento, ela tem que ser posta em no mínimo de 15 dias e o limite máximo 6 meses, tá certo? 15 dias ou máximo 6 meses. Tranquilo? Já o confisco, mesmo não apurada a autoria, certo? Mesmo não apurada a autoria do crime, não apurada. Ah, professor, quer dizer que não precisa saber quem foi? A autoria do crime, olha aí, mesmo não sendo, tá certo, apurada, ou ainda quando o agente é inimputável, não punível, o confisco, ele é ordenado dos instrumentos ou produtos do crime, tá certo? Aí você vai lá para o artigo 119, tá bom? Aí você vai dar uma lida lá no artigo 119, ok? Então aqui as medidas de segurança basicamente são essas,
tá? Que poderão vir cair na sua prova, ok? Então aí a gente já superou essa primeira parte. Inclusive a gente já pegou muito tempo. Agora vamos para o que interessa. Deixa eu ver aqui se vocês estão tendo alguma dúvida. Professor, o senhor acha que a banca IBFC irá surpreender direito penal militar? Com certeza, André. Vai surpreender também. Isso é tendência. Uma banca pega carona da outra, tá certo? Ninguém quer ficar por baixo. Ou você acha que seria bom você ficar por baixo? Não pode, né? Então, elas querem sempre nivelar, tá bom? Então, continuando aí, medida de segurança, aí a gente vai entrar aqui na extinção de punibilidade. Por quê, professor? Porque a extinção da punibilidade existem nessas duas formas, ó, na parte geral e na parte especial. Na parte geral, a extinção de punibilidade se dá pela morte, tá? Pela morte. Por quê, professor? De acordo com o princípio da intranscendência da pena. Intranscendência da pena. Não pode passar da pessoa do condenado, tá certo? Então ela vai extinguir aqui a punibilidade do agente. A anistia ou indulto, tá? Anistia ou indulto. Aqui você sabe que militar não tem graça, como a gente fala, certo? Ah, professor, como assim militar não tem graça? Militar não tem graça porque não admite graça, tá? Não admite graça, só admite anistia ou indulto, ok? Só admite anistia ou indulto. Professor, mas aí qual é a diferença? Basicamente, são coletivos, tá? São coletivos. O CPM ele não vai falar em graça. Vou botar aqui, ó. Graça não existe. Não existe aqui, ok? Beleza? Então, anistia e indulto, show de bola. Sem problema nenhum. Tranquilo, não vai falar em graça. E a anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional. Aí você vê com o nosso professor Lucas Neto, tá certo? A anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional, certo? Aí tem vários tipos, tem a própria, tem a imprópria, tá? Como assim, professor? A própria, deixa eu cortar aqui para vocês. A anistia própria e a anistia imprópria. Uma é concedida antes do trânsito em julgado e a outra concedida após o trânsito em julgado, tá certo? Então, anistia e indulto. A anistia, ela é concedida, coloque aí, ó, ela é concedida pelo Congresso Nacional, tá certo? Já o indulto é o decreto presidencial, pelo decreto presidencial. Tranquilo? Então, e aí a gente vai para qual? Abolitio criminis, também é uma causa de extinção de punibilidade. A prescrição, que a gente vai ver nos flashcards aqui, se atentar para diferentes tipos, tá? Diferentes prazos aqui que existem na prescrição, tá certo? Aí tem também extinção de punibilidade, a reabilitação. A reabilitação é uma extinção, tá? Extinção de punibilidade, tá certo? Qualquer pena imposta na sentença definitiva, extingue a punibilidade pela reabilitação, tá? Pela reabilitação. Professor, mas aí uma dúvida, esse prazo para requerer a reabilitação, prazo de quanto? Caiu na prova 5 anos. Um prazo de 5 anos para requerer essa reabilitação, contado do dia em que foi extinta, tá certo? A pena principal, beleza? Então, muito cuidado com esses prazos, tá? Muito cuidado com esses prazos. E o ressarcimento do dano no peculato culposo. Muito cuidado, que isso aqui também é muito cobrado. Ressarcimento do dano em peculato culposo, tá certo? A reparação do dano ou ressarcimento do dano, tá? Mesmo tratamento do Código Penal comum, tá? No Código Penal comum. E já a extinção de punibilidade da parte especial, nós temos aqui o perdão judicial na receptação culposa. Professor, eu não sabia que existia perdão judicial no CPM. Eu não sabia que existia perdão judicial no CPM.
Pois é, a única forma de se ter o perdão judicial aqui é justamente nesse caso, que é na receptação culposa, tá? Na receptação culposa. Então, o único caso aqui no CPM que admite o perdão judicial. Único no CPM. No CPM. Beleza? Professor, então por que você quis trazer isso aí para a gente agora? Porque está tendo aqui várias cobranças acerca das medidas de segurança das penas acessórias, tá certo? As bancas estão começando a cobrar esse tipo de tópico. Mas a gente já tinha dito, olha, cuidado com essas diferenças entre o Código Penal comum e o Código Penal militar, beleza? Tem que se atentar para essas diferenças, para esses detalhes. Então eu resolvi trazer em mapa mental assim para vocês conseguirem assimilar melhor. Porque se você só lê é meio complicado, mas dessa forma aqui fica um pouco mais fácil. Pelo menos eu acho um pouco mais fácil. Como é que tá aí o pessoal do chat? Bora, pessoal, vamos compartilhar a ideia. Tá? Vamos compartilhar a ideia. O material está disponível, tá sim. Artigo 123 irá cair uma questão com certeza. É isso que eu estou falando. Ele sempre vem girando em torno de extinção de punibilidade, o tipo da extinção de punibilidade e os prazos da prescrição também. Prescrição, por exemplo, de morte, né? O prazo prescricional de 30 anos. Um exemplo só. Mas nesse caso você tem que se atentar para o crime de insubmissão e deserção, porque os prazos são totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes, que a gente vai ver já já, beleza? Então, continuando aí, professor, o que você vem trazer pra gente? As penas principais. Ah, professor, é aquele mnemônico, né? SD, PM, RI, não é isso? É, mas eu não vou muito por mnemônico desse tipo. Por quê, professor? Porque, por exemplo, se cair para você saber quais são as penas que são privativas de liberdade ou restritivas de liberdade ou restritivas de direitos, aí você não vai saber, tá? Você não vai saber. Então, nesse caso aqui, eu faço dessa forma. Pena principal, pena de morte, conhecida também como pena capital, tá? Como pena capital. Aí aqui temos as penas privativas de liberdade, que elas se subdividem em reclusão, detenção e prisão, tá? Reclusão, detenção e prisão. Aí tem aqui as restritivas de liberdade, certo? Uma priva, outra restringe, ó, a diferença básica, tá? Restritiva de liberdade, a única é o impedimento. Aí você coloca aí um asterisco no impedimento, por quê? Porque o impedimento é a única, né, o único crime propriamente militar em que o civil é cometido pelo civil, né? Ah, professor, quer dizer que o civil não pode cometer outro crime propriamente militar? Via de autoria, não. Mas agora, como coautoria, você já sabe que pode sim cometer, por exemplo, motim à revolta, sem problema nenhum, como coautores ou partícipes, tá? Beleza? Então aí, a única restritiva de liberdade, impedimento, e restritiva de direitos, pena de suspensão e de reforma. Aqui, ó, não existe multa, não existe multa. Pelo amor de Deus, se vocês ainda não souberem disso, pegue esse bizu aí, tá? Pegue esse bizu. Ainda, né, não souberem, pegue esse bizu. Não existe pena de multa, tá certo? Não existe pena de multa. Beleza? E as penas acessórias? Pegou aí o link, né? Pegou o link aí. As penas acessórias. Professor, como é que eu vou me lembrar de tudo isso? É fácil. Você vai pegar as penas principais e você vai prestar atenção, perceber que elas só têm uma palavra, né? Não são palavras compostas. A única que é palavra composta é a perda do posto, cargo, função, né? A suspensão, quer dizer. Olha aqui que eu vou trazer para vocês, ó. Tá aqui, ó. Ela é a suspensão, colocar aí para você, ó, suspensão do posto, cargo, graduação ou função. Então a única é essa aí que é composta. O resto todinhas, ó, são simples, ó, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, reforma. Aí a única que é
composta é a suspensão, beleza? Então, continuando. E as penas acessórias, professor, o que eu avisei para quem estava estudando para o CFO, tá? Não vou falar do concurso, mas eu avisei que estava estudando para o CFO. Falei, olha, vai cair penas acessórias. Por quê? Porque pena principal já foi passível de questão na prova de soldado. E a prova de oficial, para se diferenciar, ela ia trazer apenas acessórias. E eu ainda disse, pessoal, se for cobrar penas acessórias, se eles não cobrarem tudo, porque são muitas, eles vão cobrar as penas acessórias para os oficiais. E o que aconteceu? Penas acessórias para os oficiais. Por isso que a gente tem que dividir assim, tá? Quais são, professor, as penas acessórias para os oficiais? Perda de posto e patente, indignidade para o oficialato, tá certo? Incompatibilidade com o oficialato. Essas são as penas para oficiais. E para os praças, exclusão das Forças Armadas. E a pena acessória para os civis, perda de função pública e inabilitação para a função pública. E essa suspensão aqui, professor, para todos, suspensão de poder familiar, tutela ou curatela e suspensão dos direitos políticos. Então, essas são as penas acessórias. Ah, professor, mas aí você só está dizendo quais são elas. Você não explica o que é cada uma delas. Aqui não é aula teórica, aqui a gente está batendo todo o seu edital. Em 1 hora, você vai sair aqui com todo o seu edital já batido em mapas mentais e flashcards, tá certo? Ah, mas eu quero saber, porque na prova de CFO caiu, mas caiu perguntando o conceito. Aí você vai lá no artigo, na letra de lei, conforme eu avisei para ser feito, tá? E vai ler. É somente letra de lei, tá certo, pessoal? Então não vão se apegar a isso, não. Show? Tranquilo, batemos aí as penas acessórias. O que você deve levar em consideração das penas acessórias? Não prescrevem, tá certo? As penas acessórias, elas não prescrevem, ou seja, são imprescritíveis, tranquilo? O pessoal tá perguntando aqui se eu vou liberar o material. Não sou eu, pessoal, aí é concurso. Eu não sei como é que vai ficar a liberação desse material. Eu não sei se é só para quem é assinante, se é para quem é da plataforma, tá certo? Se informar com o pessoal aí, tá bom? Continuando, vamos adentrar nos seus flashcards. Para quem ainda não está acostumado, tá? Para quem ainda não está acostumado com essa modalidade, são perguntas curtas e respostas diretas. Para quê? Para você lembrar do seu tópico, do seu estudo, tá certo? Para lembrar do seu estudo. Ah, professor, eu estudando só pelos flashcards eu vou passar na prova? Lógico que não é assim que funciona. A gente dá o caminho das pedras e você vai galgar o caminho até chegar nela. Show de bola? Então, a gente vai começar aí, certo? Mas antes de começar, mais uma vez, lembrando aos senhores, tá? Lembrando aos senhores que quem não adquiriu ainda a nossa mega revisão de véspera da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tá aí o QR Code, tá? Para você encostar o biloto, o seu bilotinho aí, tá certo? E adquirir, tá? Os lotes, eles já estão se esgotando. O material, tá? Primeira, tá? É material, pulseira, camisa e outra, um show à parte, tá bom? Um show à parte. Tranquilo? Então coloque aí no biloto, beleza? Show de bola. Então vamos continuar aí, tá? Professor, essas aulas que você dá já estão no site? Cara, está lá no nosso site. Eu vou só dar uma pincelada aqui para vocês da nossa plataforma, bem rápido, coisa rápida, tá certo? Olha aí, soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, PMRN, para quem não conhece, tá certo? Tem aqui, ó, as transmissões ao vivo que a gente sempre faz, mentoria aqui completa, tá? O Vadimeco atualizado depois do edital, beleza? E tem aí o batendo edital, o batendo pós-edital do raio-x, aí tem vários raio-x aí para você pegar, certo? Vários raio-x, as disciplinas básicas em teoria, tá? Aí temos nós aí batendo as disciplinas básicas em exercício, disciplinas específicas em teoria. Então, tudo isso tá na sua plataforma.
beleza? Tá na sua plataforma, tranquilo? Então, preste atenção, não perca a oportunidade, tá? Não perca a oportunidade. Show de bola, tá aí. As disciplinas específicas, os eventos, tá? Os eventos simulados, que também é de extrema importância para vocês. Tranquilo? Então, analise aí, custo-benefício, não tem nem o que se falar. Não tem nem o que se falar. Beleza? Ah, professor, você só fala porque você trabalha aí negativo. A gente elabora material de qualidade excelente, não deixa a desejar para a sua preparação, jamais, tá bom? Então, vamos continuar aí. Beleza, professor, deixa de merchan. Tô com merchan não, cara. Tô falando a verdade, tá? Então aí, tá aí os nossos flashcards. A primeira aqui que eu venho falar para você. Professor, o que acontece se uma determinada lei está em vacatio legis? Primeiro ponto, que diabo é vacatio legis, professor? Vacatio legis é aquele período que a lei tem, um prazo que a lei tem para entrar em vigor no ordenamento jurídico, tá certo? Como assim, professor? Uma lei, ela é criada, tá? Ela tramita lá onde tem que tramitar, ela é criada, sancionada e ela vai entrar em vigor. Mas antes dela entrar em vigor, lá no final dela tem assim: esta lei entra em vigor a partir de, ou então esta lei entra em vigor em 60 dias, por exemplo. Então, se ela entra em vigor em 60 dias, ela ainda não está valendo no ordenamento jurídico, tá certo? Ela não está valendo ainda, beleza? Mas aí o que acontece? Vocês sabem que existe aí a retroatividade de lei mais benéfica para o réu, não é isso? Beleza, o fenômeno da retroatividade de lei mais benéfica. Nesse caso, o agente que comete um crime, que a pena que ele recebe é de 5 anos, e uma semana depois entrou em vigor uma lei, tá, que baixava essa pena para 1 ano. Nesse caso, essa lei vai ser aplicada ao caso concreto desse agente, mesmo ela estando em vacatio legis, professor, que você disse que ela não é aplicada porque está em vacatio legis. Ela ainda não está valendo, ela está tendo uma previsão para poder entrar, né, em validade para ser posta na prática. Nesse caso, como é para benefício do réu, ela vai ser aplicada de imediato. Tá? De imediato, beleza? Então tá aqui, ó. Segundo a doutrina, a lei mais benéfica será aplicada de imediato, mesmo estando ela em vacatio legis. Pegue o bizu aí, tá certo? 2. A lei excepcional ou temporária pode retroagir em benefício do réu. Isso aqui é uma pegadinha que muita gente já caiu, tá? Lei excepcional ou lei temporária, você sabe que não se aplica o princípio da retroatividade e retroatividade. Qual é o porquê, professor? Porque elas são ultrativas, tá? Elas são ultrativas e autorrevogáveis. O que é ultrativo? É quando é como se fosse a lei voltando a viver, é como se fosse a psicografia da lei, não é isso? Para quem é espírita, é uma psicografia da lei, é o ressurgimento da lei mesmo após de morta, mesmo depois de morta, tá certo? Então, nesse caso, elas são autorrevogáveis e ultrativas. Será aplicada a lei vigente ao tempo do fato, mesmo que mais gravosa. Aí eu pergunto, pode a ultratividade em prejuízo do réu? Você me responde que sim. Por quê? Porque essas leis temporárias excepcionais, elas são ultrativa. Então, logicamente, que pode ocorrer uma ultratividade para prejudicar o réu. Por quê? Porque a lei que está em vigor no tempo da sentença lá não é a mesma lei, que é a lei excepcional ou temporária. Ah, professor, mas aí não se aplica para beneficiar? Não, porque essas leis são ultrativas. O efeito delas vão lá para frente, tá certo? Show de bola. A abolício crimes é uma causa extintiva de tipicidade? Não, é uma causa extintiva de punibilidade. Qual a diferença, professor? A tipicidade, a diferença é que tem-se o crime aqui. E a punibilidade, o agente pode ou não ser punido. Ou seja, um substrato desse, né? A tipicidade, por exemplo, está no primeiro, na primeira fase do crime, de acordo com a teoria, né?
está na primeira fase do crime e a punibilidade está na terceira fase do crime. Então, tem muita diferença aí, tá bom? Tem muita diferença. Então, é uma causa extintiva de punibilidade, tá ok? No crime tentado, o militar pode responder com a pena do crime consumado. Por que que tem essas dúvidas, professor? O crime tentado nada mais é do que quando a gente comete o crime e por circunstâncias alheias à vontade dele, o crime não se consuma. Nesse caso, vai ser aplicado ao caso dele a pena do crime consumado, tá? Diminuída de 1/3. Essa diminuição de 1/3 aí, tá? Mas nesse caso aqui, é de acordo com a teoria subjetiva no CPM. O agente pode sim receber a pena cheia do crime consumado, mesmo o crime sendo tentado, porque aplica-se aqui a teoria subjetiva, beleza? A depender da gravidade da situação. Essa teoria subjetiva nos traz que será aplicada a pena de acordo com a vontade do agente. Se a vontade era aquela, mas ele não conseguiu, ele vai aplicar com a pena cheia, tá certo? Tá aqui, ó, a teoria subjetiva como exceção à teoria objetiva. Lá no CPM, no Código Penal Comum, é a teoria objetiva, tá? Mas aí é quando a situação for de extrema gravidade. Como assim? Um soldado, por exemplo, a tentar contra a vida de um coronel. Nesse caso, é muito grave. Por quê? Porque respeita-se aí os dois pilares das instituições militares, que é a hierarquia e disciplina. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Qual a teoria adotada quanto à relação de causalidade? Essa teoria é a conditio sine qua non, ou relevância dos antecedentes causais, sendo relevante apenas em crimes com resultado material. Já falei que aqui é batidão, tá? Se você quiser aula sobre isso, vai lá na nossa plataforma. Mas, basicamente, é de extrema importância o artigo 29 do CPM, que é o estudo da relação de causalidade, que vai nos trazer o quê? Essa relação de causa e efeito. Como assim, professor? A conduta ligada ao resultado. É para saber se aquele agente, com aquela conduta, conseguiu atingir aquele resultado. Por quê? Porque existem aí as quebras do nexo causal. Então, o que você precisa saber? Da questão da teoria adotada no CPM e os pontos aí em que quebra e que não quebra o nexo, ou rompimento do nexo. Aí é da forma que você achar melhor, tá certo? Um exemplo, a septicemia, bactéria hospitalar, ela não vai romper o nexo de causalidade. Mesmo que o agente venha a morrer por bactéria hospitalar, o causador vai responder pelo crime consumado, tá bom? Então isso que é que você tem que estudar, beleza? Show. Crimes propriamente militares são os que só tem previsão no CPM e só podem ser praticados por militares. Aí cai por terra, ó. Tá errado isso aqui. Por quê? Porque o crime de insubmissão é o único crime propriamente militar que pode ser praticado por civil. Então não é somente praticado por militares, tá certo? O crime propriamente militar são aqueles crimes que estão inseridos no Código Penal Militar ou, de maneira diversa, no Código Penal Comum. E o crime militar próprio que tem que ser cometido por militar. Então, a diferença de crime propriamente militar para o crime militar próprio, tá bom? Vamos lá. A imputabilidade do agente é sempre aferida no momento da conduta, beleza. Você sabe que a imputabilidade a gente afere quando? No momento da conduta. E qual é a relevância de aferir a imputabilidade no momento da conduta? Para saber se aquele agente ele estava plenamente são, com as suas capacidades cognitivas, capacidades mentais em dia, tá? Sabendo o que ele estava fazendo, se ele é menor de idade, tudo isso é aferição da imputabilidade no momento da conduta. Mas há uma exceção aí, não é sempre. A exceção qual é? A teoria que eu coloquei para você aí é a teoria da actio libera in causa, ação livre na causa, que é quando aquele cara chega, começa a beber para criar coragem de cometer o crime. Independente da embriaguez dele ser completa no momento do crime, não vai ser averiguado lá no momento do crime, e sim momentos antes desse crime, tá certo? Justamente no momento em que ele sentou para se embriagar. Então aí
Está errado, ó. Existe a exceção, que é a embriaguez pré-ordenada, na qual, de acordo com a teoria da actio liberi in causa, será aferido o dolo do agente aonde? Antes de iniciar a conduta. E a embriaguez acidental, que é por caso fortuito ou força maior, pode isentar o agente de pena? Sim, ela pode isentar o agente de pena. Agora, cuidado, ó. Para isentar a pena, essa embriaguez acidental ela tem que ser completa. Porque se for incompleta, ele vai acontecer o quê? Uma redução de pena e ele vai ser caracterizado semi-imputável. Beleza? De acordo com o CPM, existem 3 tipos de estado de necessidade. O professor só conhecia 2, ó, mas são 3, tá? São 3, que de acordo com a teoria diferenciadora, é o estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. E qual é o terceiro? Estado de necessidade do comandante, que inclusive aqui autoriza o uso da força. Autoriza aqui o uso da força. Como assim, professor? Mesmo utilizando da força em excesso, ele vai ser considerado em estado de necessidade? Vai sim, a depender do caso que você vai ler lá no seu artigo bonitinho do CPM, tá bom? Beleza. Mesmo que o agente, em qualquer dos casos de exclusão do crime, exceda culposamente os limites, ele poderá ser isento de pena, porque há um excesso aqui. Normalmente, quando se há um excesso, você responde pelo excesso. Mas aqui no CPM, existe o excesso excusável, que vai dizer o quê? Quando resultar esse excesso de excusável surpresa ou perturbação de ânimo. Beleza? Show de bola, professor. Excusável surpresa ou perturbação de ânimo. Essa virose, cara, tá pegando todo mundo. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Coloca aí no chat. Eu não tô chorando, não. É só uma sinusitezinha aqui, tá? Show? Coloque aí no chat aí se vocês estão entendendo. Está tudo ok. Eu não estou falando nada de novidade para vocês, tá? A teoria adotada no Código Penal Militar quanto ao concurso de agente, isso aqui também despenca em prova e muita gente erra. Qual é a teoria adotada no concurso de agente aqui no CPM? Via de regra, teoria monista ou unitária, ou teoria monista temperada ou mitigada, via de regra. Mas em exceção adota-se a teoria pluralista e a teoria dualista também. Então, todas as 3 teorias são adotadas no Código Penal Militar, sim. Mas uma é a regra e as outras 2 exceções, tá certo? Então, muito cuidado e muita atenção. Regra, teoria monista ou unitária, você coloca aí temperada, tá? Temperada ou mitigada. E a exceção, teoria pluralista e a teoria dualista. Todas são aplicadas, tá certo? A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. Eu falei para vocês no início da aula que sim, de acordo com o artigo 135, a reabilitação ela vai alcançar quaisquer penas impostas por sentença definitiva. E ela pode ser requisitada em qual prazo, professor? 5 anos, tá certo? Ela é solicitada no prazo de 5 anos. Qual o prazo exigido para requerer a reabilitação? Tá aqui, ó, 5 anos. Contado de quando? Do dia em que for extinta a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição a essa pena principal, tá? Você percebe aqui que não tem como ser aplicada uma pena principal e uma medida de segurança ao mesmo tempo. Não tem como, tá certo? Ou aplica uma ou aplica outra em substituição, tá bom? Então, muita atenção. Qual o prazo da prescrição das penas acessórias? Primeiro ponto, de acordo com o artigo 130, a execução das penas acessórias são imprescritíveis. Não esqueçam disso. As penas acessórias, não existe prazo de prescrição para penas acessórias. Por quê? Porque elas são imprescritíveis. Elas não prescrevem, tá? Ah, professor, entendi agora. Beleza.
Nunca é tarde. Tranquilo? No crime de insubmissão, a prescrição começa a correr no dia em que se consumou. Vamos lá. Via de regra, a prescrição dos crimes, normalmente, elas começam a correr no dia em que se consumou o crime. Por exemplo, consuma-se um crime de homicídio hoje, tá? Hoje consuma-se um crime de homicídio. Então, a partir de hoje, já conta-se o prazo da prescrição desse crime. Enquanto o agente estiver foragido, o crime está lá. E o que vem a ser a prescrição? É quando o Estado perde o direito de punir aquele agressor. Ele perde o ius puniendi, que a gente chama, tá certo? Então, nesse caso, tem-se aí uma prescrição. E no crime de insubmissão, como eu falei no início para vocês, ficarem atento ao crime de insubmissão e ao crime de deserção, quando se falar em prescrição. Por quê? Porque o crime de insubmissão não vai começar a correr no dia em que se consumou ele. Vai começar a correr no dia em que o insubmisso atinge a idade de 30 anos. Como assim, professor? Aí tá de sacanagem. Quer dizer que o cara comete um crime de insubmissão, então com 18 anos de idade. O prazo prescricional só vai começar a contar a partir dos 30 anos de idade? Sim. Isso quando ele ainda estiver em considerado trânsfuga, que a gente chama, que é o que? O trânsfuga ainda está foragido. Se ele se apresentar, por exemplo, logicamente que o prazo vai se iniciar ali, ó. Ele vai se apresentou. Beleza, se apresentou, então aí tem 4 anos para extinguir a punibilidade daquele agente, tá? Tem 4 anos para extinguir. Mas se ele não se apresentou, vai começar a contar de quando? A partir dos 30 anos de idade. Tá certo? Ah, entendi. Beleza. Mas aí, ó, é caso ele esteja foragido ainda, que é conhecido como trânsfuga. E no crime de deserção, professor, a prescrição começa a correr após o 9º dia do dia do fato. Pessoal, a prescrição, ou a deserção, ela é o quê? É quando o policial, quando o militar, ele se ausenta do serviço sem aviso prévio e ele fica ausente por um prazo superior a 8 dias. Então, a partir do 9º dia, ele é considerado desertor. Então, nesse caso, a partir do 9º dia, começa a correr o prazo prescricional? Não. Também há uma exceção aí, ó. Começa a correr quando? 45 anos. Quando o agente completar 45 anos. E se ele for oficial, 60 anos de idade, mais 4 anos da prescrição do crime. Mas aqui, lembrando, caso ele ainda esteja trânsfugue, tá? O que é trânsfugue, professor? Diabo que é de trânsfugue? Trânsfugue é quando a pessoa está foragida, quando o militar está foragido. Show de bola, deu para entender aí, né? Tem esses dois prazos, 45 anos e 60 anos. Caiu na prova? Caiu, por isso que a gente está aqui, tá certo? Show, professor. O crime de motim é de coautoria dispensável? Não, é de coautoria necessária e é preciso mais de um militar e esse militar tem que ser da ativa. Pelo menos 2, ok? Para configurar o motim, basta reunião de militares? Também não basta reunião. Tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? O intuito de desobediência, que são aqueles incisos lá, agindo contra a autoridade ou disciplina militar. Militares devem agir com a mesma finalidade para cometer o motim? Sim. Por quê, professor? Porque é um crime de condutas paralelas. Eles precisam agir com a mesma finalidade. Se estiver reunido um militar da ativa e um da reserva, responderão pelo motim? Não. Olha aqui que eu falei, ó. Segundo a doutrina majoritária, não. Pelo menos 2 militares da ativa para se ter o motim, tá? Militar da reserva não pode cometer o crime de motim? Errado. Se houver 2 militares da ativa e um da reserva, ele responderá como? Em concurso de pessoas. Mas ele vai ser considerado autor? Não. Ou coautor ou partícipe. Ou coautor ou partícipe. Igualmente o civil, tá? Pode haver distinção de pena entre os militares que praticam motim? Com certeza. Quando estiver presente o quê? Um oficial ou inferior com função de oficial.
serão considerados cabeças, respondendo com aumento de quanto? De 1/3. Beleza? Ah, professor, quer dizer que sempre, para se ter um cabeça, tem que ter um oficial? Não. É um oficial ou um inferior com função de oficial. Tá certo? Então, ou um ou outro, beleza? Vamos lá. Se os agentes estiverem armados, qual vai ser o crime? Você já sabe que é o crime de revolta, mas eu não quero saber isso aqui, eu quero saber isso aqui, ó. Se apenas um militar estiver armado e os demais não, vai ser considerado o crime de revolta? Não, eles vão responder por motim. Por quê? Porque a letra de lei e a doutrina já explica. Tem que ter o quê? Os agentes estão armados. É em plural. Se é em plural, é pelo menos 2 armados, tá? Precisa utilizar arma? Não precisa. Tem que ser uma arma própria, tipo uma arma de fogo, uma faca? Não. Pode ser um pedaço de pau, que é considerado uma arma imprópria, tá bom? Para caracterizar a revolta, as armas têm de ser do tipo própria? Não. Pode ser própria, que no caso é o revólver, a pistola, e imprópria, que é uma foice, uma faca, um machado, beleza? Os militares devem fazer uso efetivo das armas? Também não. Prevalece o entendimento que basta os militares estarem armados, beleza? Show! Motim e revolta admitem a tentativa? Sim, mas preste atenção. A única forma que admite a tentativa é no inciso 4º do artigo 149. É quando ele fala, tá ocupando quartel, fortaleza e por aí vai, tá? Se os militares se reunirem para praticar um motim ou a revolta, mas não ocorreu, professor, vai ser tentativa de motim? Negativo. Vai ser o crime de conspiração, que é o quê? Os militares compactuarem, consertarem-se para cometer o crime de motim ou revolta, mas aí eles não chegaram a cometer o crime de motim ou revolta, foram surpreendidos, por exemplo. Nesse caso, eles vão responder pela conspiração, tá certo? Conspiração. O crime de conspiração é de concurso necessário? Também, igual o crime de motim e revolta, no mínimo de 2 militares, compactuando, a palavra-chave, para cometer o motim ou revolta, beleza? A conspiração incrimina os simples atos preparatórios do crime. Você sabe que o iter criminis, tá? O iter criminis, que é o caminho do crime, a cogitação, preparação, execução, consumação, e há quem diga que exaurimento, mas não entra, tá certo? Cogitação, uma fase absolutamente impunível, tá? O direito de perversão. A preparação em alguns crimes começa a ser punida, a preparação sim. Tipo, crimes autônomos, tá? Petrechos para fabricação de armas e o crime aqui de conspiração também a fase de preparação, já que ele é uma fase preparatória para motim ou revolta, ela vai ser punida pelo crime de conspiração, tá aí. Bastando o ajuste, o acordo, o pacto de militares na empreitada comum de realizar as condutas do artigo 149. Quando se tem a isenção de pena na conspiração, professor? Quando aquele que antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste que participou. Então, nesse caso aqui, você tem que dizer que esse arrependimento aqui, ó, arrependimento, ele tem que ser eficaz. E o nome desse arrependimento aqui, a doutrina chama de quê? A doutrina chama de delação ou colaboração, tá? Delação premiada ou colaboração premiada. Beleza? Se o militar estiver passando e ouvir outros militares concertando-se ou pactuando-se para agir contra a ordem superior e esse militar não denunciar, ele vai responder por conspiração em concurso? Não. Aqui é o chamado omissão de lealdade militar. É quando aquele militar está passando no local onde está tendo essa reunião
para cometer o motim ou a revolta, ele escuta e não fala nada. Ah, professor, pensava que ele ia responder por conspiração, por omissão. Não, ele vai responder por omissão de lealdade militar, tá certo? Conspiração admite a tentativa? Não. A tentativa é admissível no crime de aliciação para o motim ou revolta? Sim. Quando essa aliciação for de forma escrita, é perfeitamente aceita, tá certo? É perfeitamente aceita a tentativa. Qual a diferença do crime de aliciação para motim ou revolta e o incitamento? Olha a diferença aqui. Pega esse bizu aqui, ó. A aliciação incide sobre as condutas somente do 149 a 152. Por exemplo, motim, revolta, conspiração. A aliciação vai incidir nesses crimes. Já o incitamento é qualquer crime, tá? Ó, incentivar terceiros à desobediência, indisciplina ou crime militar. Qual crime? Qualquer, tá? Qualquer crime militar. Aí tem o incitamento. A tentativa é admissível no crime de incitamento? Também, quando ela for de forma escrita. O sujeito ativo do crime de violência contra superior é o militar? Não apenas o militar, tá certo? Aqui tem que ser um militar inferior e hierárquico. Então, tem que se dizer aqui, ó, que a violência contra superior é um crime propriamente militar, professor? É um crime propriamente militar. É um crime militar próprio? Nesse caso, é um crime militar próprio, tá certo? Ou seja, é um crime militar bipróprio, porque sujeito ativo e passivo tem de ser militar, tá bom? Se o superior é oficial general, o crime será qualificado? Sim. Uma das qualificadoras da violência contra o superior é quando ele é general aqui, ó. Uma das modalidades de qualificadoras desse crime. E se o superior for comandante de um batalhão, restará qualificado o crime? Não. Somente, olha aqui, ó, para incidir essa qualificadora do comandante, tem que ser o comandante da unidade que pertence ao inferior. Ou seja, o militar que está no seu batalhão, tá? Está no seu batalhão. E o seu comandante é o mesmo comandante do batalhão. Se houver uma violência contra superior, vai ser uma violência contra superior qualificada, porque é o comandante do seu batalhão, a qual você está vinculado. Se for um comandante de um outro batalhão, nada tem a ver, não vai incidir a qualificadora, mas o crime de violência contra superior irá incidir sim, beleza? Vamos correr, vamos lá. Se a violência contra superior for praticada com uso de arma de fogo, aumenta-se a pena à metade? Existe um aumento de pena, tá? Do crime de violência contra superior, mas esse aumento de pena é com uso de arma. Pode ser uma arma branca, pode ser uma arma própria, pode ser uma arma imprópria, um pedaço de pau, uma cadeira, uma mesa, tá certo? Então aqui está errado, tá? Ó, a arma será qualquer uma, própria ou imprópria, e o aumento é de 1/3 e não a metade. Beleza? Ah, professor, isso não cai não, vai pensando. O militar inativo pode ser sujeito ativo da violência contra superior? O militar inativo, você sabe que ele é equiparado a um civil, ele vai ser sujeito ativo, ele pode cometer o crime de violência contra superior, de acordo com a doutrina majoritária, pode sim, sem problemas nenhum. Ok? Violência contra superior é um crime considerado bipróprio, como eu disse, ó, é bipróprio. Exige a qualidade especial de ser militar, tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo. Incorre no crime de recusa de obediência. O militar que se opuser à ordem ilegal, olha aqui a pegadinha, ordem ilegal. Me diz aí, vocês gostam de pegadinha? Vai, fala aí no chat aí, gostam de pegadinha? Gostam da pegadinha? Como é que vocês gostam? Tá? Não se entregar não, viu? Direito de perversão. Solamente. Beleza? Então aqui, ó, o crime de obediência, né? O crime de recusa de obediência, essa obediência tem que ser, ela só pode ser incidida nesse crime aqui, nesse artigo, se for uma recusa de obediência em uma ordem legal ou aparentemente legal. Se for uma ordem ilegal, logicamente que não tem recusa aqui, tá certo? A ordem tem que ser legal. O sujeito ativo do crime de recusa de obediência é um sujeito comum? Não. Recusa de obediência tem que ser militar, inferior e hierárquico, tá certo? Não é qualquer militar. Tem que ser inferior
hierárquico, tá? Inferior e vai começar com as putarias do lá ele, né? Eu conheço, rapaz, é o Dixon. Se da violência contra inferior resulta lesão corporal ou morte, não responderá o agente pela violência, de acordo com o princípio da consunção. É erradíssimo. Aqui, ó, o princípio da consunção, ele não é aplicado. Por quê? Porque aplica-se também a pena do crime contra a pessoa, tá? Violência contra inferior, tá aqui. Aí, dentro desse crime de violência contra inferior, resulta uma lesão corporal. Ele vai responder em concurso de crimes e não o princípio da consunção, tá bom? Vamos lá. Se da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, ou seja, um crime pré-doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente. Nesse caso, ele será isento de pena? Não, a pena é diminuída de metade, tá certo? Diminuída de metade. Se o militar deixar de desempenhar a missão que lhe foi confiada por seu superior, incorrerá no crime de recusa de obediência? Não. Aqui você tem que falar, ó, desempenhar a missão. Falou em missão, é descumprimento de missão. Cuidado com essas nomenclaturas. Para que se configure o crime de ofensa aviltante a inferior, exige-se um especial fim de agir? Sim. Por quê? Porque tem que ter a violência, essa violência tem que causar uma humilhação e tem que ter um grau de hierarquia. Aí está assim configurado o crime de ofensa aviltante a inferior. Professor, mas aí se não for uma ofensa que não chegar a ser aviltante, não causar humilhação, não é esse crime. Não é esse crime, parte para outro crime. Esse crime é claro, tem que ter essa humilhação, tá bom? A diferença entre violência contra inferior e ofensa aviltante a inferior está no especial fim de agir? Tá aí a diferença. Corretíssimo. Finalidade de causar humilhação. A violência contra o inferior, pura e simplesmente, não precisa causar humilhação. Já a ofensa aviltante a inferior, como o nome já diz, aviltante, tem que causar essa humilhação. Então, muita atenção na leitura da sua questão, tá bom? O delito de ofensa aviltante a inferior se consuma quando o autor atinge fisicamente o subordinado? Com certeza. Tem que atingir um crime material, causando humilhação, capaz de inferiorizar e atingir a honra do ofendido, beleza? O crime de despojamento desprezível é quando o militar demonstra menosprezo ou vilipêndio contra o uniforme, condecoração, insígnia ou distintivo. Por que que está errado? Porque ele diz que é contra o uniforme. Mas o despojamento desprezível, o nome já diz, despojar-se. Se é despojar-se, é a própria pessoa, tá certo? É a própria pessoa. Então, você não tem como você responder, por exemplo, por um crime de suicídio, pura e simplesmente por você causar um suicídio em outra pessoa. Aí você vai responder pelo quê? Como é que se diz? Agora faltou a palavra. Você vai responder pelo incitamento, né? Incitamento ao suicídio. Nesse caso, você não responde pelo suicídio. Tá? Você incitou a pessoa se suicidou. Nesse caso aqui, do mesmo jeito. Despojamento desprezível é o seu uniforme, as suas insígnias. Se for no de outro militar, você não vai responder por esse crime, tá bom? O crime de injúria real não exige qualquer relação hierárquica entre agressor e vítima. Outra diferença de ofensa aviltante a inferior e injúria real não exige essa hierarquia. Consiste quando a injúria é realizada com emprego de violência considerada aviltante. Aí a tua prova vai colocar 2 itens aí. Injúria real falando de violência aviltante e o crime de ofensa aviltante a inferior. Por quê? Porque o nome é aviltante. Aí você vai lembrar do nome. Ah, é aviltante. Beleza, então é ofensa aviltante. Não é. Pode ser a injúria real. Muito cuidado, tá? O crime de insubmissão é o único propriamente militar que civil pode cometer? Certo, eu ainda estiquei a baladeira aí para vocês, tá? Aqui o civil não foi incorporado, responde com a pena de impedimento, a única pena
que ele vai responder aqui no crime de submissão. Soldado que desrespeita superior dentro de um comércio, por exemplo, ele vai incorrer no crime de desrespeito a superior? Está errado. Aqui é o crime de desacato a superior. Qual é a diferença, professor? Porque aqui no crime de desrespeito a superior tem que ter a presença de outro militar. Então aí tem que ter o quê? No mínimo 3 militares. O superior, o inferior e o terceiro, que tem que ser militar ali. E tem que ser na presença dele. Aí, beleza. Aí é desrespeito a superior. Se não, é desacato, tá bom? Desacato a superior. Soldado que desrespeite superior na presença de outro militar incorrerá no crime de desrespeito. Corretíssimo, beleza? O militar que se ausentar por mais de 7 dias incorrerá no crime de deserção? Não. É o crime de... Qual é o crime? Nenhum, pessoal. Aqui, nesse caso, para ser considerado o crime de deserção, ele tem que se ausentar por mais de 8 dias. Por mais de 8 dias. Não esqueçam esses prazos, tá? E existe a figura do perdão judicial no Código Penal Militar? Eu já falei para você no início da aula que existe sim. E a única forma de aceitar o perdão judicial onde é no crime de receptação culposa, que eu coloquei aqui, beleza? Lá no parágrafo único vem dizendo, ó, se o agente é primário, o valor da coisa não é superior ao quê? A 1/10 do salário. Eu já vi isso aqui caindo, tá? Eu já vi isso aqui caindo. É 1/10 do salário mínimo, beleza? Aí o juiz pode deixar de aplicar a pena. Tranquilo? Cadê vocês? Sobreviveram? Senhores, batemos aí tudo que tem no seu edital, parte geral, parte especial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Continuo dizendo, estudem a literalidade da lei. A letra de lei é de extrema importância, tá? Principalmente para a IBFC, a banca do concurso da PM e do RN, tá? Estude a letra de lei. Estude aqui conosco, pegue o nosso material, que está todo bisurado, tá? Para vocês, certo? Foi feito com muito esforço, muito carinho e muita vontade também, tá? Muita vontade. Tranquilo? Então você pega esse material, estuda e faz a leitura da lei, tá? Faz a leitura da lei. Beleza? Deixar um abraço para vocês aí que estão nos acompanhando. Show? Outra coisa, mais uma vez aí, ó, na sua tela, MRV, que é a missão, né? A missão do objetivo aí, ó, MRV, Mega Revisão de Véspera da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A gente não vai levar aula, a gente vai levar show, pode ter certeza. Quem participar não vai se arrepender. Pode perguntar para quem já foi, pelo menos para uma dessas que a gente fez aqui, pelo menos para uma, você vai ter certeza que a pessoa vai lhe passar só pontos positivos. Logicamente, se tiver algum ponto negativo, coisas pontuais, mas sempre acontece, mais pontos positivos. Tranquilo? E mais uma vez, para quem não é também aí, para quem não tem a nossa plataforma, professor, essas aulas elas ficam gravadas, ela fica na plataforma para você assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Aí o nosso curso aí, ó, que é o curso da Soldado da Polícia Militar pós-edital, a gente está falando, a gente está fazendo as aulas, tá? Atualizando. Ah, professor, penal militar sofreu atualização? Até agora, não. Até agora, não. Mas as aulas estão subindo, tá? Tá aí as mentorias com o professor Lucas, com os outros professores, batendo pós-edital, raio-x por disciplina. Professor, mas cadê sua aula? Cara, tá por aí. Eu não tô vendo seu nome, não. Aí eu vou dar no pessoal aí do pedagógico, se não aparecer meu nome aí, viu? Pessoal, brincadeiras à parte. Tamo junto, tá? Tamo junto. A batalha é essa, é não desanimar, tá? É não desanimar, não desanime. Se você não passou agora nessa leva da Polícia Militar aqui do Ceará, cara, Polícia Militar da Paraíba, Polícia Militar do RN, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal do Ceará, concurso não vai faltar. Não vai faltar, beleza? Então, mantenha o foco. Lógico que bate o desânimo, bate a tristeza, bate a liseira, mas a liseira é o nosso melhor mentor, é o nosso melhor termômetro. Motivação maior do que a liseira não existe, tá? Não existe, beleza? Então pronto. Senhores, mais uma vez, deixo meus agradecimentos. Espero vocês na Mega Revisão de Véspera e em todas essas aulas
que a gente está fazendo questão de deixar para vocês aqui de forma gratuita, pelo menos uma parte da aula. Mas o filé do boi, o filé mignon, tá? Você vai pegar lá na nossa plataforma. Tranquilo? Tamo junto. Um grande abraço aí. Abraço para vocês e espere aí. Rio Grande do Norte, Natal, estamos chegando aí. Beleza? Valeu!